Olá, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o capítulo introdutório da base, que é a parte do documento que traz as maiores inovações. Por exemplo, a principal delas é que a educação no Brasil passa a ter uma concepção do que se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. Para desenvolver todas essas dimensões, a ideia então é que os currículos brasileiros eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades então possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja, não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, né, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia, então, é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada, como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Em primeiro lugar, são 10 competências. E elas vão justamente falar de todas aquelas dimensões do desenvolvimento humano. A primeira competência trata justamente dos conhecimentos, como é que a gente desenvolve um repertório de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, o mundo das ciências humanas, da matemática, como é que a gente faz com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento que a humanidade já produziu. A segunda competência, ela fala do pensamento científico, mas também, além do ser capaz de pensar cientificamente, elaborando hipóteses, testando, construindo teses, investigando, além disso, também o pensamento crítico, ou seja, eu compreendo ali um experimento, mas eu tenho criticidade para argumentar, para problematizar o conhecimento que eu vou adquirindo. E também o pensamento criativo. Eu sou capaz de pensar novas soluções, de pensar coisas de formas e por ângulos e por perspectivas diferentes. A terceira competência, ela fala do repertório cultural. Quanto é importante a gente criar oportunidades para que os estudantes eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, né, a dança, a música, exposições. E essa proposta é que eles não só desenvolvam a capacidade de fruir, de usufruir, de apreciar a arte, mas também de serem produtores de arte e cultura. A quarta competência diz respeito à capacidade de comunicação. Ou seja, que esses estudantes sejam capazes de escutar,
compreender o que o outro diz, argumentar em cima, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas mídias, né? Para que eles possam realmente usar não só a linguagem escrita e verbal, que é o tradicional da escola, mas que eles também desenvolvam a capacidade de usar os múltiplos meios de comunicação, como blogs, vídeos, rádio. A quinta competência, ela tem a ver com o desenvolvimento da cultura digital, ou seja, a capacidade dos alunos desenvolverem um conhecimento sobre esse mundo da tecnologia, como é que ele funciona, mas também desenvolver a habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, né, de uma maneira crítica, de uma maneira ética, reflexiva, não apenas reproduzindo ou apertando botões, mas entendendo como é que essas mídias essas tecnologias são programadas, como é que eles podem fazer o melhor uso disso. A sexta competência, ela diz respeito à capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil gosta muito de dar opinião, muitas vezes, sem as evidências necessárias, né? A gente ouviu falar, a gente acha, a gente tem uma percepção, mas quais são os fundamentos que embasam as opiniões que a gente está emitindo? Então, a capacidade de argumentação é justamente isso, né? Eu trazer os elementos, as evidências, os dados necessários para que eu possa criar um bom argumento. Eu possa defender as minhas ideias com convicção, mas também com a preocupação grande de não ferir os direitos humanos, né, de serem argumentos que integrem, incluam toda a diversidade, que a gente possa respeitar também o argumento do outro. Então, toda essa preocupação de uma argumentação que seja ética, né, que seja respeitosa, que seja propositiva. A sétima competência, ela diz muito da importância da gente desenvolver a capacidade dos estudantes de gerirem sua própria vida, de desenvolverem projetos em relação à sua vida profissional, acadêmica e pessoal também, sabendo estabelecer metas, tendo disciplina e resiliência, né, persistência para perseguir as metas que estabelecem, desenvolver sonhos, enfim, se preparar mesmo para ter propósito na vida e poder realizar aquilo a que ele se propõe. A oitava competência, ela é aquela de caráter mais íntimo, ou seja, que vai promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes, a sua capacidade de autoconhecimento e de autocuidado. Ou seja, eles serem capazes de conhecer o seu corpo, as suas emoções, de saberem gerir tudo isso, né? Se afastarem de situações de risco, saberem cuidar bem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A nona competência, ela fala muito do desenvolvimento social. Ou seja, desenvolver aquela capacidade dos estudantes conhecerem o mundo em que vivem e poderem ser agentes de transformação também dessa realidade. Desenvolver a capacidade de conhecer seus direitos e deveres, de exercerem a sua cidadania com solidariedade, com a preocupação com a sustentabilidade, de realmente serem solidários, colaborativos, saberem cooperar com os demais. A décima competência, ela está muito focada no desenvolvimento da autonomia, ou seja, essa capacidade que vai sendo desenvolvida gradualmente ao longo da educação básica, para que eles possam desenvolver também essa determinação para realizarem todo o potencial que eles trazem. Essas competências gerais, elas vão se espelhando no resto da Base Nacional Comum Curricular. Então, cada área do conhecimento, cada componente curricular tem competências específicas que contribuem para o desenvolvimento dessas competências gerais. E são as habilidades que vão conter aí todos os subelementos dessas competências gerais. Um exemplo claro para quando vocês estiverem desenvolvendo ou revisando seus currículos. É fundamental ir identificando como que essas 10 competências dialogam com as habilidades de cada componente curricular.
Por exemplo, essa capacidade de comunicação está muito vinculada com toda a área de linguagens, né? Muito relacionada com a capacidade de leitura, de escrita, com os multiletramentos, tanto na língua materna quanto em outros idiomas, a capacidade de lidar também, de se comunicar através das artes, mas a gente tem que perceber que capacidade de comunicação, às vezes, também é saber usar um gráfico matemático, usar um mapa que a gente aprende em geografia. Então, essas competências, elas não estão restritas a um componente curricular especificamente. Elas têm que estar pulverizadas, né, transversalizadas nos vários componentes curriculares, nas várias áreas do conhecimento. Enfim, são capacidades que precisam estar sendo desenvolvidas ao longo de todo o desenvolvimento da educação básica. Principalmente as competências como autoconhecimento, autocuidado, colaboração, capacidade de gerir emoções. Tudo isso é muito mais desenvolvido no tipo de prática pedagógica que se traz para a sala de aula, no tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno, da direção da escola com os estudantes, do que propriamente uma aula expositiva ou um componente que você vai achar lá um texto num livro. É oferecer oportunidades para que esses estudantes exerçam tudo isso. Oferecer oportunidades para que eles possam ser desafiados, provocados e ao longo do processo, então, possam ir fortalecendo muitas dessas características, dessas capacidades que alguns deles até já trazem dentro de si. E por isso mesmo, não são competências que você possa valorar com nota ou dizer que um é melhor do que o outro, um se deu melhor do que o outro. São competências que vão passar muito pela personalidade de cada um, pelo jeito de ser de cada estudante. Cada um vai atingir o máximo da sua potência, mas sem necessariamente a gente precisar estabelecer um padrão para todo mundo, né? Então, essas competências fazem um convite aos educadores, aos especialistas em currículo, para pensar mesmo, né, práticas pedagógicas mais interdisciplinares, mais ativas, mais participativas, que ofereçam todas essas condições, não só para os alunos desenvolverem seu intelecto, né, seus conhecimentos acadêmicos, mas efetivamente poderem desenvolver todas as suas potências, todas as suas dimensões e estarem assim muito melhor preparados para um mundo que os desafia também em todos esses níveis. Então fica aqui um convite para que vocês possam mergulhar, compreender bem essas 10 competências e possam efetivamente encontrar a melhor maneira, a maneira que é própria da sua rede, para trazer todas essas possibilidades e efetivamente oferecer uma educação que faça muito mais sentido e que prepare muito melhor seus estudantes.